At the end of the day, one of these people will be gone. Bad things happen to people every day. You can't stop that. What if you could? Person of Interest, ou Pessoa de Interesse, ou até mesmo Sob Suspeita, a série teve todos esses nomes quando foi dublada, traduzida, voltou a ser tema na internet, agora que ela está no catálogo da Globoplay. E eu vou dizer por que você deveria assistir Person of Interest. Para quem não sabe, eu sou um grande fã de Person of Interest. A Warner exibia via por assinatura e infelizmente demorava muito para os episódios novos chegarem aqui no Brasil. Tinha todo um processo de legenda, dublagem e tal, e não tinha tanta demanda, eu acredito. A série também chegou a ser exibida no SBT de forma dublada. Mesmo assim, Person of Interest nunca fez lá muito sucesso aqui no Brasil. Apesar de ser criada por Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, e que anos depois iria criar Westworld, pela qual ficou muito conhecido, né? E foi produzida também por J.J. Abrams, que dispensa apresentações. Mas afinal, Person of Interest também tinha pouca audiência assim nos Estados Unidos, não era tão conhecida, não era um Breaking Bad e tal. Bom, qual é o plot de Person of Interest? O plot da história é sobre um bilionário chamado Harold Finch. Ele criou uma máquina, um computador que consegue, através das câmeras de vigilância, do que é registrado em compras, enfim, espionagem extrema, consegue prever quando um ataque terrorista irá acontecer. É meio que um Minority Report, só que tentando ser um pouco mais realista, e isso também faz sentido levando em conta que a série foi produzida numa época em que já estava tendo muita discussão sobre governo espionando as pessoas pela internet e tal. Harold Finch criou esse supercomputador e o vendeu para o governo dos Estados Unidos. Posteriormente, ele descobriu que seu invento, que ele chama de máquina, era capaz não só de prever ataques terroristas, como também de prever crimes violentos, assassinatos, porém crimes que o governo considerava irrelevantes. Eram muito poucos, muito individuais, para mobilizar autoridades e tudo e tal. Mas Harold decidiu que essas pessoas valiam a pena ser salvas. E assim ele recrutou um ex-agente da CIA, John Reese, interpretado por Jim Caviezel, para assim os dois salvarem as pessoas que o sistema fala para ele que serão vítimas. Ou os assassinos. Isso foi uma ideia muito interessante. A máquina passa o número do seguro-saúde das pessoas para o Finch. Porém, ele nunca sabe se essa pessoa é a vítima ou a pessoa que lá cometeu o crime. E é bem interessante acompanhar o episódio e descobrindo isso. A série na primeira e na segunda temporada seguiram aquela estrutura de o caso da semana, um episódio, um caso independente. Que nem CSI e essas outras séries. Esse modelo está caindo um pouco em desuso agora, mas ainda era bem comum na época. Porém, sempre tinham flashbacks mostrando o passado do Harold Finch, que é interpretado pelo Michael Emerson, e também do John Reese. E assim tinha uma coisa contínua. Apesar de sempre ter um caso da semana, você via que os personagens iam evoluindo a cada caso. E se acontecia alguma coisa muito importante nesse episódio, no seguinte, isso não era esquecido. A partir da terceira temporada e até o fim, realmente ainda tinha essa estrutura, o caso da semana. Porém, o caso muitas vezes era uma coisa secundária frente a uma história que estava sendo contada do início, concluída ao fim da temporada. Eu gostei mais de ver um arco sendo trabalhado a temporada inteira. Fora que a série só expandia assim seu universo e todos os personagens que foram entrando depois só agregavam a produção. Sério, a série teve alguns dos vilões que eu mais gostei de ver na televisão e debatia assuntos muito interessantes. E um ponto forte da série era se manter atualizada. Um dos temas centrais da série, além da espionagem, tudo e tal, e combater crime, era a tecnologia. E a série sempre tentou se manter atualizada quanto a isso. Mas então, se a série era tão boa, por que ela foi cancelada? E sim, ela foi cancelada. Ainda que não foi encerrada do tipo, vamos acabar agora. Eles tiveram tempo de fazer uma última temporada, que é a quinta, e concluir todas as histórias que ainda estavam sendo trabalhadas. A série perdeu a audiência a partir da terceira temporada,
mas os números ainda eram bons e não justificariam um cancelamento. Porém, a série era exibida na CBS nos Estados Unidos, mas a proprietária mesmo era a Warner Bros. Então, os lucros maiores mesmo ficavam para a Warner, e não compensava tanto para a CBS continuar com Person of Interest. Daí o cancelamento, infelizmente. Porque a quinta temporada é boa, conclui tudo, porém a gente percebe que foi bem acelerado o negócio, tanto que a maioria das temporadas até então tinha mais de 20 episódios, e essa teve quase metade disso. Mas agora eu espero que com a volta de Person of Interest, aqui no Brasil pelo menos, ela seja mais conhecida pelos personagens, pelas histórias e também pelos atores. Claro, eu não vou dizer que Person of Interest tinha a qualidade de um Breaking Bad, Demolidor, Sopranos, Game of Thrones. Porém, merece mais reconhecimento do que várias outras séries que são bem conhecidas. E eu acho que agora vai vir mesmo, viu? E é interessante notar que uma série que foi encerrada em 2016 ainda consegue ser relevante o bastante para aparecer aqui em 2020.